Olá, estamos aqui para mais um vídeo dessa série de conceitos básicos sobre farmacologia e a conversa hoje acontece sobre as variáveis farmacocinéticas, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, o famoso ADME, que nós vemos muitas vezes nos livros, nos formulários de consulta. Bom, então, sem mais delongas, começamos agora. A primeira variável farmacocinética é a absorção. E a minha ideia é que a gente tenha bem claro, quando essa conversa terminar, o que são cada uma dessas 4 variáveis farmacocinéticas. Então, se tu me perguntas rapidamente, Fabrício, por favor, o que é a absorção, eu diria, a absorção é a passagem do fármaco do local onde ele foi administrado até a circulação. Isso é absorção. Então vamos imaginar 3 situações diferentes, por exemplo. Uma mulher gosta de só tomar o seu anticoncepcional pela via oral. Outra mulher prefere a via intramuscular. Outra mulher prefere um adesivo transdérmico. Então acredito que todos concordam que esse hormônio presente no contraceptivo, ele não vai agir no tubo digestivo, nem no músculo glúteo, nem aqui na pele, no braço, por exemplo. Esse hormônio presente no contraceptivo, então, tem que ser absorvido, tem que sofrer absorção. Ou seja, tem que passar do local onde ele foi administrado até a circulação. Então, para a via oral, essa absorção acontece principalmente no intestino delgado. Para a via intramuscular, vai acontecer naquele músculo onde esse fármaco foi administrado. E para a via transdérmica também, no local onde aquele fármaco foi administrado. Então, pessoal, isso é absorção. E tu me perguntas, e daí? E eu te respondo, olha, a ideia de entender a absorção é entender que dependendo da via, a absorção vai acontecer por um caminho anatômico ou por outro. E muitas vezes as recomendações que a gente vai dar para um paciente, quando ele utiliza o fármaco por uma via, como a via oral, por exemplo, não serão as mesmas, é óbvio, do que aquela via intramuscular ou sublingual até mesmo. Bom, segundo processo farmacocinético, distribuição. E eu sempre digo, né, a gente tem que tomar cuidado porque a farmacologia ela tem os seus próprios conceitos e muitas vezes eles são diferentes daquilo que a gente entende do português. Muitas vezes distribuir em português quer dizer uma coisa que não é exatamente aquilo que a gente entende na farmacologia. O que é distribuição em farmacologia, pessoal? Distribuição é a passagem da droga da circulação em direção ao tecido. Então, tenta visualizar a história acontecendo aqui, né? Pensa que a pessoa tomou um comprimido de um antidepressivo qualquer, por exemplo. Ela tomou um comprimido de fluoxetina. Esse comprimido entrou pela boca do paciente, passou pelo esôfago, pelo estômago, chegou no intestino. No intestino ele vai sofrer absorção. Essa passagem da droga, então, do intestino até a circulação vai permitir que esse fármaco fique circulando pelo corpo inteiro. Em determinado momento, esse fármaco começa a sofrer distribuição, ou seja, ele começa a sair da circulação e ir em direção aos tecidos. Observem que na definição de distribuição, o que a gente ouve? Passagem da droga da circulação em direção ao tecido. Ponto. Não é tecido-alvo. Ser ou não ser o tecido-alvo para aquele fármaco demanda da existência ou não de receptores pelos quais aquele fármaco tem afinidade. Então, quer ver uma coisa? O paciente começa a sofrer, começa a fazer uso do antidepressivo e a boca seca. Por que secou? Secou porque o antidepressivo sofreu distribuição em direção à glândula salivar, teve afinidade por um receptor na glândula salivar, bloqueou esse receptor e fez com que esse paciente começasse a secretar um pouco menos de saliva. Então, a distribuição ela é fundamental para que esse fármaco tanto faça efeito, quanto faça algum dos seus efeitos adversos, quanto para que ele possa sofrer os outros processos farmacocinéticos que vêm depois também. A gente já falou de absorção, agora de distribuição. E o terceiro passo é o passo de metabolismo. O que é metabolizar? Se eu tivesse que traduzir a palavra metabolismo para outra, eu traria a palavra transformação. Primeira coisa, aqui nós estamos falando do metabolismo de xenobióticos. Não é metabolismo energético, não é metabolizar uma proteína, não é metabolizar carboidrato. Aqui a gente está metabolizando uma substância química estranha ao organismo. Então, aqui o que vai acontecer? Esse fármaco, essencialmente aqueles que são lipossolúveis, terão que ser transformados noutra molécula hidrossolúvel. Então, essa é a ideia. Ou seja, o que é metabolismo, pessoal? É transformar aquela molécula de fármaco que tinha facilidade de entrar no meu corpo
para uma outra molécula de fármaco que terá tendência a sair do corpo. Isso é metabolizar. E, claro, o metabolismo, e assim como todos os processos farmacocinéticos, rendem um filme para cada, né? Um filme não, uma aula enorme para cada um deles. E o objetivo do vídeo não é esse, é só deixar claro o que é cada um dos processos. Então, absorção, passagem da droga da circulação, tudo de novo, absorção, passagem da droga do local onde foi administrada até a circulação. O segundo, que é a distribuição, é que é a passagem da droga da circulação para os tecidos. E aí eu reforço, ser ou não ser o tecido-alvo vai depender da presença ou ausência dos receptores. O terceiro, metabolismo. Aquele fármaco que tem tendência a entrar no meu corpo tem que ser transformado para uma outra estrutura química, que é o metabólito. Então é a transformação do fármaco lipossolúvel para um metabólito hidrossolúvel, que vai ser bem excretado. Né? E aí o terceiro processo de excreção. Várias as vias de excreção no corpo, né? Mas duas aqui eu destaco. A excreção renal, que é a óbvia, e a outra que é a excreção hepatobiliar, que algumas vezes as pessoas deixam ela um pouco de lado, mas ela é fundamental, especialmente quando a gente pensa num paciente com insuficiência renal e a gente começa a entender que dentro do mesmo grupo, então, nós temos drogas com farmacocinética diferente e que para esse paciente com insuficiência renal, então, uma droga que seja excretada pela via enterobiliar seria uma grande alternativa. Bom, pessoal, para começar a fechar então, a ideia desse vídeo é não se alongar, né? A ideia desse vídeo é só que todos tenham claro o que é cada um dos 4 processos farmacocinéticos, o que é esse trânsito do fármaco pelo nosso corpo. Então, a primeira coisa, o fármaco tem que ser absorvido, né? Ele tem que sair do local onde foi administrado e chegar na circulação. Começa a circular pelo corpo inteiro, passa dos pés à cabeça, e aí ele vai sofrer distribuição. Mais uma vez eu reforço, não vai haver uma proteína lá no vaso sanguíneo sinalizando, olha aqui fármaco que você tem que fazer seu efeito. Não, ele sofre distribuição para qualquer local do corpo, certo? O que é distribuição para lembrar? Passagem da droga da circulação em direção ao tecido. Tem receptor para ele nesse tecido? Tem. Ele liga. Não tem? Não liga, certo? Posteriormente começam os processos de eliminação de fármaco do corpo, né? Que são o metabolismo, que é uma transformação, e a excreção, né? Excreção renal, excreção enterohepática, duas vias super importantes de retirada efetiva, seja do fármaco, seja do metabólito desse corpo humano. Pessoal, videozinho simples, curto e grosso, de conceitos básicos, certo? O mínimo para entender direito essa ciência incrível que é a farmacologia. Um abraço, tudo de bom, até o próximo, tchau!